Eu vou ler com calma. E qual é o assunto? O assunto que nós vamos ler é a prisão de Paulo e Silas. E nós vamos tirar daí algumas coisas que nós muitas vezes não levamos em consideração na nossa própria vida. E muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus, o jeito de Deus. Porque o pior problema nosso é nós não deixarmos Deus ser Deus na nossa vida. A gente não deixa. Nós queremos que Ele faça a nossa vontade, do nosso jeito, no nosso tempo. E não funciona assim. Então, esta leitura vai abrir os nossos olhos, porque nós já passamos por ela, no grupo mesmo, aqui. Nós já conversamos sobre isso, mas pelo assunto que nós estávamos conversando, acho que vale a pena nós tocarmos nesse assunto. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha o espírito de Pitão, a qual, com as suas adivinhações, dava muito lucro aos seus senhores. Pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava: estes homens são servos de Deus Altíssimo, que vos anuncia o caminho da salvação. Só uma paradinha para algumas coisas que já são importantes. Olha bem, pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava. O versículo 17. Quando ele falou, pondo-se a seguir a nós, o Lucas agora começou a acompanhar Paulo. O próprio autor do Atos dos Apóstolos é testemunha ocular. Ele viveu junto com Silas e Paulo. Então ele está junto. É isso que eu queria que você... Ele não está contando uma história. Ele está contando a história dele com Paulo e com Silas. Então ele está falando de alguma coisa que ele viveu. Isso é muito importante. E às vezes a gente lê e não nota. Não, ele não está falando dos outros, ele está falando da vivência dele junto com Paulo e Silas. Então aqui, ó. Pondo-se a seguir a Paulo e a nós, ou seja, eu e Silas, estes homens são servos de Deus Altíssimo, que vos anuncia o caminho da salvação. Repetiu isto por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao Espírito: ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, que saias dela, e na mesma hora ele saiu. Espírito de Pitão é o espírito de adivinhação. E ela começou a repetir tantas coisas e sempre falando a mesma coisa. Repetindo. Uma hora Paulo falou, pô, você tem que parar. E ela está atrapalhando. Então Paulo expulsou o espírito de adivinhação dela em nome de Jesus. Olha como é que é importante. Em nome de Jesus, saia dela o espírito de Pitão, o espírito de adivinhação. E o espírito saiu. Mas não saiu no poder de Paulo, saiu no poder de Jesus. E Paulo agora, em nome de Jesus, expulsou o demônio. Ok, vamos guardando essas coisinhas. Vendo no 19, versículo 19. Vendo seus amos que se lhes tinham, que se esvaecera a esperança do lucro, claro, ela deixou de adivinhar, então ela já não falava mais nada sobre os outros. Então aqueles que tinham, porque ela era escrava, que lucravam com este espírito de adivinhação, deixaram de lucrar. Então, vendo seus amos que se esvaecera a esperança do lucro, pegaram a Paulo e Silas e levaram-nos, olha bem, levaram-nos ao foro, à presença das autoridades. Em seguida, apresentaram-nos aos magistrados, acusando: estes homens
são judeus, amotinam a nossa cidade e pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-los com varas. Depois de lhes terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz e entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: Senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus, a ele e a todos que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para sua casa. Pôs-lhes à mesa, alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Palavra da salvação ou palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, vamos tirar algumas coisas que são importantes. Eu não sei se tem alguma coisa que tocou vocês, mas algumas coisas que, como é muito grande, eu vou partilhar junto com vocês. Paulo, importante, em nome de Jesus, expulsa o espírito de adivinhação de uma escrava. Okay. Então não foi, repetido, no poder de Paulo, foi no poder de Jesus. Poder de Jesus dado a Paulo. E Paulo, agindo em nome de Jesus, expulsa os demônios. Ou demônio de adivinhação. Primeira pergunta. Paulo, em nome de Jesus, faz prodígios. Paulo, em nome de Jesus, expulsa demônios. Então, significa que Paulo tem uma força interior que não é dele. E ele age com uma força superior que foi dado a ele. E que ele consegue não perdê-la. Não consegue perder. Então ele vai agindo na força de Jesus. Interessante, mas é assim. Então ele é uma testemunha viva no amor de Deus. Ele é uma testemunha viva do poder de Deus. Em nome de Jesus. Pedro vai dizer àquele homem que esmolava: em nome de Jesus, levanta-te e anda. Paulo agora expulsa o espírito de Pitão ou o espírito de adivinhação. Ele vai fazer outras coisas, mas vamos ficar na leitura. De repente, aquela escrava, que era nada mais, nada menos do que uma fonte de lucro para os seus patrões, ou para o seu patrão, quando eles perceberam que ela ficou simplesmente uma escrava,
ela perdeu o valor. Vamos imaginar? Como é que pode uma pessoa possuída pelo demônio ou possuída pelo espírito mau dar lucro? Quando ela realmente encontra Jesus, porque Jesus expulsou o espírito da vida dela, ela é livre. Quando ela ficou livre, em vez de eles ficarem contentes pela libertação dela, pela cura dela, pela restauração de uma vida de escrava que passou a ser livre, não livre como cidadão livre, mas livre do demônio, porque ela era escrava duas vezes, escrava do demônio e escrava deles. E de repente, ela só ficou escrava do homem, mas livre do demônio. Mas então, por que ela fala, então? Ela enaltece, porque no fim ela fala, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Esses são servos do Deus Altíssimo. Tudo bem. Ela está errada? Não, ela está certa. Então, e mesmo eles são mesmo. Ficar quieta. Por quê? Porque repetiu 300 vezes no ouvido deles. Quando você fala uma coisa e começa a repetir, o que você fala? Lembra da época do porquê dos filhos? Hein? Todos nós passamos essa fase do porquê, né? Por quê? Porque a hora que você fala, dá sossego, meu filho. Vai chegar o tempo que você vai entender, não é isso? Então, eles perceberam que ela não estava mentindo, ela estava falando a verdade. Só que, repetindo várias vezes a verdade, Paulo olhou e falou alguma coisa estranha. Então, ele discerniu que aquele espírito que a animava não era o espírito de Deus, mas era o espírito do mal. E esse espírito do mal, que falava que eles eram servos de Deus, era o mesmo espírito que produzia lucro para os seus patrões, que adivinhava, que ele tinha leitura de mão, sei lá, tinha outras coisas. Só sei que ela era a fonte de lucro. Paulo simplesmente tirou dela o demônio, ou tirou dela esse espírito que dava a ela determinados poderes sobrenaturais. Dava a ela. Então, ela tentou ir para cima deles. E, como ela foi exaustivamente repetida as mesmas coisas, ele falou, pô, tem coisa errada aí. Em nome de Jesus, liberte-a, deixe-a livre. Ok. E o que aconteceu? O espírito de adivinhação saiu dela. E ela ficou somente escrava dos seus senhores, não mais escrava do demônio. Mas estava ali. Então, o que eu estou me referindo? Eu estou me referindo que nós, humanos, estamos tão ligados ao lucro que nos esquecemos de libertar o irmão. Então, se ele está possuído do demônio, mas nos dá lucro, é melhor ele ficar lá no possuído do demônio e continuar me dando lucro. O que fizeram com aquele homem que colocavam para esmolar na porta do templo? É melhor ele ficar aqui e pedir esmola, do que nós sustentarmos. Aqui ele pede esmola, ele mesmo sustenta, ele mesmo se vira. O que Pedro faz? Em nome de Jesus, levanta e anda. Quando Jesus falou para ele, levanta e anda, o pessoal do templo, como é que você está andando? Pode curar no dia de sábado? Que coisa que é essa? Em vez de ficar agradecido, ficaram revoltados. Aqueles que viram a cura, acharam que Deus havia descido para a terra e que Pedro era Mercúrio e o que acompanhava Pedro e João era Júpiter. Júpiter e Mercúrio. Era Deus romano.
Então quiseram oferecer sacrifício para eles. Quer dizer, você vê como nós somos. Então eu quero dizer o lado humano contra o lado de Deus. O lado humano a favor do demônio, a favor do mal. Em vez de nós sermos contra o mal, se o mal nos dá benefício, nos traz ganhos, nós somos a favor dele. Não é verdade? Desde que eu tenha dinheiro, se faltar merenda na escola, que se dane, eu não estou nem aí. Mas esse dinheiro saiu da merenda, vocês roubaram a merenda. Se descobrir, eu não sei, não vi, não fui eu. Eu tenho um foro privilegiado, como é que nós chamamos o foro privilegiado. Está roubando a saúde, está roubando a merenda escolar, está roubando o uniforme, está roubando o caderno, está roubando o lápis, mete a mão. Aí eu falei, e remédio que não tem nos hospitais, e 51 milhões dentro de um apartamento. Então, você vê, desde que eu tenha benefício, desde que eu ganhe, eu não me importo o que acontece com os outros. É muito típico da atual situação nossa, não é? É. Então vamos voltar para a leitura. Então diz assim, quando os patrões levaram Paulo e Silas aos magistrados, eles foram considerados culpados. Mas culpados de quê? Que eles estavam pregando coisas que, segundo a tradição ou as normas religiosas, não era de acordo. A primeira coisa que eles fizeram, aqui ó, eles estão, olha bem, olha a desculpa, eles estão, vamos ler aqui, não é? Ele não falou que tirou o ganha-pão deles, não. Eles disseram aqui, ó, pega o 21. Pregam um modo de vida que nós romanos não podemos admitir e nem seguir. Por acaso Paulo estava pregando isso? Não. Eles mentiram que Paulo estava fazendo coisas erradas. Quando, na verdade, Paulo só tinha tirado o espírito de ligação da escrava deles. O que acontece? O magistrado não quer nem saber. Manda açoitar Paulo e Silas. Açoitam, machucam e o mandam prender. E diz ao carcereiro, coloca-o preso e cuidado com eles. O carcereiro, de tanta recomendação, o que o carcereiro faz? Coloca eles no submundo da prisão. A prisão são vários níveis, então é melhor colocar eles lá no porão mesmo, lá embaixo. Que lá eles não fogem. E tem outra coisa, além de colocar eles lá embaixo, no calabouço, ainda prende os pés deles no cepo, com correntes. Eles não vão fugir mesmo. Não é que à noite acontece um terremoto e todas as celas se abrem, as correntes se rompem. Aí eu pergunto, terremoto rompe corrente? Terremoto abre porta? Não. Então, Deus fez com que eles fossem soltos. E manda, para que isso aconteça, um terremoto. Não é isso? Vamos aprender? Vamos. Eles foram julgados de uma forma incorreta. Eles foram culpados de algo que eles não fizeram. Só fizeram bem. E, no entanto, foram condenados e colocados presos. Mas antes de serem presos, eles apanharam. Foram açoitados. Pergunta: Deus que pode mandar um terremoto para libertá-los, não poderia segurar a mão do carrasco? Claro que sim. Poderia, não poderia? Então por
que eles tinham que apanhar? Por que eles foram machucados? Dá para entender? Aí você diz assim, puxa vida, Senhor, eu estou cheio de porquê. Eu não estou entendendo. Se o Senhor pode mandar um terremoto, não pode mandar, não pode segurar a mão deste homem que açoitava Paulo e Silas, que machucaram Paulo e Silas. Puxa vida, Senhor, eu não entendi mesmo. Aí vamos continuar, né? Aí o terremoto vem e solta todos eles. O carcereiro fica desesperado e quer se matar, porque ele sabe que se ele não der conta dos prisioneiros, quem vai morrer é ele. Ele falou que é melhor eu morrer pelas minhas mãos do que ser judiado. Aí Paulo diz, não se preocupa não, nós estamos todos aqui. O carcereiro pede luz e vê que todos estavam lá. E o carcereiro vai aos pés de Paulo e quer conhecer o Deus de Paulo. Então, já não é mais o porquê. Agora eu vou entender o para quê de Deus. Qual foi o para quê de Deus? O para quê de Deus é que se ele tivesse segurado os açoites, Paulo não teria sido preso. E se Paulo não tivesse sido preso lá no calabouço, abarrado, não ia converter o carcereiro. E nem a sua família. Ah, entendi. Quer dizer que Paulo foi o boi de piranha? Foi. Paulo foi a isca. E sofreu na sua própria carne. Olha bem, a vontade de Deus. Mas este açoite que ele levou juntamente com Silas propiciou o batismo do carcereiro e de toda a sua família, que jamais teriam sido convertidos se isso não acontecesse. Então foi necessário que tudo isso acontecesse para que o carcereiro e sua família conhecessem Jesus. Aí a gente entende o para quê. E se você olhar o para quê de Deus, o para quê, os porquês vão ficando sem importância. Então isso é para a nossa vida. Quantas coisas você tem como dor, ou quantas coisas você tem como motivo para não vir ou para não fazer, quando na realidade, se você viesse ou fizesse, Deus mostraria não o seu porquê, mas o para quê da sua dor, o para quê da sua saudade, o para quê da sua falta de sono. Por que você tem falta de sono? Porque eu quero que você leia esse livro. Aí você, Senhor, eu entendi o para quê. Porque se eu durmo, eu não estudo, eu não aprendo. Então, ele tirou meu sono e me deu tempo para que eu dedique à leitura. Para quê de Deus? E não porquê. Eu fico no porquê, fico atrás de remédio, quero dormir, 3 horas da madrugada eu ainda não dormi. Você não dormiu, mas também você não estudou. Eu te dei o tempo inteirinho para você estudar. Você não estudou. Então, você não dormiu, não estudou, você só perdeu. Entendeu as coisas que Deus vai fazendo para nós? Pelo exemplo que nós estamos dando aqui. A insônia da Elise, a dor de cabeça da Edna. Então nós ficamos no nosso porquê. E o para quê de Deus passa longe de nós. E nós vamos reclamando da nossa vida. Vamos reclamando das nossas dificuldades. Mas por que eu tive que caminhar 2 quilômetros a pé? O senhor podia ter buscado eu de carro. Eu podia ter buscado de carro, é verdade. Você andou 2 quilômetros a pé, não foi? Foi. Então, sabe o que aconteceu com você? Olha bem, porque o carro que eu ia te buscar está lá batido lá no poste.
E você está salvo dentro da minha casa. Eu estou todo machucado aqui. Por isso que eu não te busquei. E você veio a pé. Você está reclamando? Aí você fala, desculpe, eu não sabia que o senhor tinha batido o carro. Pois é. É o porquê dele. E ele não entende o para quê. O para quê. Seu pai não te buscou para não machucar você. E Deus não permitiu. Pronto, ótimo. Para que lado você bateu no poste? Do lado do carão, né? Onde você estaria, meu filho. É lá que você vai estar. E você não estava. Você veio a pé. Graças a Deus. Então eu posso dar N exemplos para vocês. Nós focamos nos porquês de Deus. E ficamos questionando o porquê que acontece conosco isso, por que acontece conosco aquilo, por que a minha vida não dá certo, por que eu sou, entre aspas, um desgraçado, quer dizer, desprovido de graça, por que tudo acontece comigo, por que eu sou um para-raio. Não é assim que nós agimos? É. E a gente não pergunta para ele, Senhor, eu só quero entender o para quê desta dor. Não porque eu possa brigar com o Senhor, mas porque eu possa entender e facilitar o que o Senhor quer comigo. Porque enquanto eu fico preso no porquê, eu não deixo Deus agir. E se Deus não age, eu não cresço. Por isso que São Francisco entendeu. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado. Ele sempre coloca você como agente da ação. Você não é um agente passivo. Você é o sujeito da oração. É dando que se recebe. É amando. Quem? É você amando que se é amado. É você perdoando que se é perdoado. É morrendo que se vive. Então é preciso que você entenda isso. E para com os porquês. E vamos focar no para quê de Deus. E para que você entenda o para quê de Deus, é preciso que haja discernimento. Senão você não entende o para quê de Deus. E o discernimento só vem com a ação do Espírito Santo. Transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que lhe agrada e o que lhe é perfeito. Então, se nós queremos sair do porquê e ir de encontro ao para quê, e o para quê é sinônimo da vontade de Deus, eu preciso do Espírito Santo. Então, essa pequena leitura que nós fizemos agora é uma lição para a nossa vida inteira. E o que eu tenho como desgraça na minha vida, às vezes, é a maior graça que eu recebi. E só que eu não sei fazer uso dela. Não sei. Se Paulo tivesse amaldiçoado, brigado, discutido, tudo que Deus quis fazer não daria certo. A história de José do Egito. Os irmãos colocaram ele numa cisterna para morrer. Depois Rubem, o irmão dele, tira ele da cisterna, vende ele lá para uma caravana que ia para o Egito. Só desgraça na vida dele. Chega lá no Egito, ele, como sabia ler e escrever, é escravo do Potifar. A mulher do Potifar quer seduzir José. José não entra na dela, ela pega e inventa a história que José quis estrupá-la. José vai preso. Lá na prisão, ele interpreta o sonho de um amigo dele. O amigo dele sai, que é o copeiro e o padeiro mor. Ele sai, fala para o faraó, o senhor tem um sonho, mas lá na prisão tem um cara lá que interpreta sonho. José é tirado do calabouço, colocado na frente do faraó, adivinha o sonho do faraó. 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. E José é nomeado agora o primeiro-ministro do faraó. E ele prepara o Egito para enfrentar a fome que viria. E não é a fome do Egito, é a fome da região inteira.
José é tido como sábio, a ponto de faltar alimento lá na casa dele. O pai dele, Jacó, manda que os irmãos dele venham buscar mantimento. Quando os irmãos dele vêm, José reconhece os irmãos dele, mas não se dá a conhecer. No final, ele se dá a conhecer aos irmãos. Aí a gente pergunta, que caminho tortuoso que Deus fez, hein? Da forma como Deus agiu na vida de José. A forma como transformou a vida dele de desgraça em graça. Como é que foi esse caminho dele? E você descobre que em nenhum momento ele abandonou Javé, o seu Deus. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia jamais faltará. E em todas as circunstâncias, em todas as coisas ruins que aconteceram na vida dele, Deus tinha um propósito. José sabia que Deus tinha um propósito, só que ele não sabia qual era. E Deus foi acumulando José de sabedoria e de graça, a ponto dele poder discernir e interpretar os sonhos. E no final, foi ele o salvador, não só dos irmãos, mas com toda uma população de Israel. Então, o que nós vamos aprender com isso? Aprender com a vida de Silas, a vida de Paulo, os sofrimentos deles, sempre tiveram um propósito. Sempre. Não foi em vão. A vida de Pedro teve um propósito. Não foi em vão. A vida daqueles que começaram com Jesus tiveram propósitos. Então a nossa vida tem que ter um propósito. Eu não posso ficar nas minhas dificuldades, no ai que dó de mim. Não dá para ficar. Tem que sair. E tem que ter coragem de vencer as tribulações. Jeremias, lá no versículo, no capítulo 17, ele vai dizer assim: se te afadigas, ou se tens medo de quem venha a pé contra você, o que acontecerá com você quando eles vierem a cavalo? Se você se acha derrotado com alguém que vem a pé, quando vier a cavalo, então você está liquidado. Então, o que você tem que fazer? Ele começou a te dar força, treinar você para coisas que virão e você vai ser capaz de resistir. Então ele está treinando você, está te dando músculos, está te dando força. E nós temos isto como castigo. Deus me castigou. Deus precisa castigar alguém? Não precisa, né? Não precisa. Então, nós precisamos entrar no paraquê de Deus e deixar que os porquês, e se você não entender, quando você chegar, e se chegar junto dele lá, você pergunta, sabe, senhor, eu tenho uma dúvida aqui. Lembra daquela época, eu queria que o senhor me explicasse o porquê. O paraquê disso é difícil a gente descobrir. Tá vendo? Eu quero que o senhor me explique. Então, tá bom. Então, nós temos que ser servos. É isso a ideia. Eu não sei se ficou claro para vocês. Nossa, excelente. Ficou. Né? Quer dizer, é uma leitura que você pode tirar coisas fantásticas daqui, não é verdade? A gente vai para casa dizendo assim, nossa Senhora, minha vida era tão boa, agora vem um câncer, né? E eu vou operar, então, você vai operar, vá. Operou, E agora você está bem? Eu estou bem. E o que você aprendeu com isso? Eu aprendi a ser mais humilde. Eu aprendi que eu não valho nada. Que eu não sou nada. Eu aprendi a dar valor na minha vida. E esses dias que me restam, eu vou saborear
como se fossem os últimos. Eu ganhei a minha vida. Mas não é assim que acontece. Muita gente tem e acha que acabou o mundo. Acabou. Não é verdade? Pronto. Então, nós somos chamados a irmos para o céu. E tem muita gente que, apesar de ser chamado, não entende o chamado. Existe a porta estreita e a porta larga. E nós queremos a porta larga. Nós não queremos a porta estreita. A gente não quer ter dor, nós não queremos passar pela pobreza, nós não queremos passar pelo frio, nem pela fome, nem pelo desemprego, por uma série de outras coisas. Nós queremos ser imunes a tudo isso. Nós queremos ter o nosso irmão escravizado me dando dinheiro do que libertá-lo. Nós somos assim. Mas é preciso que a gente mude, né? É preciso que a gente mude. E a mudança não passa pelo outro. A mudança passa por mim. A mudança é pessoal, sou eu que tenho que mudar. Não mude a Wanda, não mude o Silvério, não mude a Helena, não mude o Paulo, não mude a Lenice. Mude a mim, Senhor. Se tem alguém aqui que tem que mudar, sou eu. Pronto, é isso. Não tem esse programa na televisão? O país, como é que é a propaganda da Globo? É o país que eu quero para mim, né? O país que eu quero. Tá bom, vamos lá. Vamos dar um exemplo. O país que eu quero. Quais são as respostas? Vai, Paulo. A maioria deles eles falam que é contra a corrupção, contra o bem-estar das pessoas, saúde, educação. O que mais? É isso, né? Saneamento, alimento, né? Educação. Agora, alguém nesses milhões de pessoas que filmaram, mandaram, alguém falou, o país que eu quero, eu vou mostrar para vocês. Eu vou reformar a escola do meu bairro. Eu vou reformar. Eu vou dar aula gratuita. Sou dentista, eu vou abrir o consultório e vou dedicar 2 horas por dia gratuitamente. Eu sou médico ginecologista, vou atender gratuitamente. Alguém falou? Alguém pôs o eu para trabalhar? Não. O que nós queremos? Nós queremos receber do governo, nós queremos receber do outro. Nós queremos uma educação melhor. Nós queremos menos impostos. Nós queremos que olhem mais a agricultura. Nós queremos que olhem para aquilo. Você faz o quê? Qual é a sua contribuição? Aí você descobre que não existe. Não há uma pessoa nesses programas inteiros que tenha se colocado como voluntário, né? Não como sujeito da oração. Eu vou fazer isso. Não tem. Não tem. O eu não está fazendo nada. Então, é preciso que você... Se você ligar a televisão, você vai ver todas as boas intenções. Não tem nada errado, hein? São todas boas intenções. Mas boas intenções, o inferno está cheio. Então, nós precisamos, o professor, vamos melhorar a educação. Como é que eu posso melhorar a educação? Eu vou dar 2 horas a mais do meu tempo, 2 horas a mais do meu tempo, e não me importa se vou receber ou não. Mas a minha classe vai passar, porque eu vou pegar o mais fraco e vou fazer dele o mais forte. Essa é a minha contribuição. Alguém falou isso? Não. Mas você vê, né? Vamos olhar melhor para os salários das professoras, vamos olhar melhor para os salários do fulano de tal, vamos aumentar aquilo, vamos aumentar aquilo lá. E todo mundo só acha benefícios. Melhor. Você quer ver? Nós precisamos uma limpeza na rua. Eu queria que filmasse a frente da casa dele. E você vai descobrir que só tem lixo. Ele não limpa a frente da casa dele. Às vezes até limpa e joga no quintal do outro. Vai limpa, jogar no quintal do outro. Não limpa. Não é isso?
Então, nós não nos colocamos como agente de mudança. Nós queremos que os outros mudem, mas a mudança não começa nos outros, a mudança começa em nós. A ocasião, dizem que faz o ladrão, mas a ocasião faz o bom cidadão. A ocasião faz o ladrão para aquele que tem, né, intenções fraudulentas. Porque aquele que tem intenções corretas é o bom cidadão. A mesma ocasião que faz o ladrão, faz também o bom cidadão. Quem é você nessa história? É uma boa pergunta. Quem é você nessa história? Eu sou o ladrão ou eu sou o bom cidadão? E nós vamos descobrir que, na maioria das vezes, nós também participamos do ladrão. Veja, puxa, eu estou até envergonhado. Em várias oportunidades, eu tive meios de ser correto e eu não fui. Eu tive meios de falar a verdade, mas eu menti. Eu tive meios de ajudar, mas eu me omiti. E aí nós temos que fazer a nossa meia-culpa mesmo. Deus nos dá oportunidade. E nós precisamos aproveitá-las. E as oportunidades de Deus não é essa teologia da prosperidade que vende na televisão. Eu me converti, agora eu tenho carro, tenho 4 casas, tenho que ser igual. Não existe. Não é verdade? A teoria da prosperidade, ela é frontalmente contra a teoria da cruz. Nós temos que entender isso. Amém? Amém. Vamos mais um pouquinho? Só uma colocação. Toda essa reflexão nasceu quando Deus quis mostrar exatamente isso, quando mexeu com a ganância dos senhores. Isso. Porque se não mexesse, ele não ia entregar as pessoas e, consequentemente, não ia ter. Ele começou lá atrás mexendo na ganância. Porque quando você perde alguma coisa, você se torna uma pessoa revoltada e quer reconquistar de alguma forma. Se não consegue, castiga. Isso. E você pode até entender que Deus é capaz de tirar do mal um bem. Qual foi o mal? A ganância. Qual foi o bem? A libertação da escrava, do espírito de Pitão e a conversão do carcereiro da sua família. Então, você vê, o mal executado, Deus tira do mal o bem. Ele é capaz de tirar do mal o bem. Ele não faz o mal porque ele é inacessível ao mal. Mas ele tira do mal o bem. Ele é capaz de fazer com que aquilo que era tido como desgraça se torne, não é? O mundo acha que é desgraça, né? A cruz é loucura, não é isso? O mundo diz que é loucura, mas é dando que se recebe. Então, essas coisas todas, é bom que nós entendamos. Mas bem observado, Paulo, nasceu simplesmente da ganância. Mas Deus quis. Da mesma forma como ele deu a ganância, ele tirou. Para mostrar o que era. Exatamente. E depois, quem perdeu, né? Quem perdeu foram eles. O carcereiro que você vê, Deus moveu, Deus fez Paulo apanhar, Silas apanhar, Deus fez terremoto, Deus fez tudo, porque ele queria que o carcereiro e sua família o conhecessem. Olha, Deus é fantástico.